Todo mundo fala que a trilha até a base das Torres del Paine leva cerca de 10 horas, ida e volta. Mas o que ninguém te conta aqui no YouTube é que cada passo pode pesar muito mais do que você imagina. A nossa experiência começou bem cedo. Saímos do Airbnb às 6 da manhã, saindo diretamente da cidade de Puerto Natales. Ainda estava bem escuro e o frio estava na casa de 5 graus. Estávamos bem ansiosos e empolgados com o que estava por vir. Foram cerca de 2 horas de estrada até o parque, e conforme a gente se aproximava, a paisagem já começava a mudar. Montanhas aparecendo, aquele cenário típico de Patagônia. Chegamos no parque por volta das 8 da manhã, mais ou menos. Deixamos o carro estacionado e ali, olhando em volta, parecia tudo muito tranquilo. Vários trilheiros iniciando a caminhada, o clima estava agradável, nada que desse a dimensão real do desafio que estava pela frente. O clima, inclusive, estava perfeito, sem vento forte, o que para Torres del Paine é quase raro, porque muita gente fala que o vento aqui pode ser um dos maiores desafios da trilha. Então, nesse ponto, a gente deu muita sorte. Iniciamos a trilha. Logo nas primeiras 2 horas, a subida já começa forte. É uma inclinação constante, o que não te dá muito descanso. E tem um detalhe que muita gente comenta depois: o começo engana. Você ainda está com muita energia, está animado, então tende a ir mais rápido do que deveria. E talvez esse tenha sido um dos nossos maiores erros no começo. Porque depois o corpo cobra, a respiração ela começa a pesar, o ritmo diminui e a gente percebe que ainda tem muito pela frente. Depois de mais ou menos 2 horas, chegamos em uma parte mais alta, tipo um penhasco, tinha uma vista absurda. Tinha um lago logo abaixo, montanhas ao redor, o cenário parecia até uma montagem de tão lindo. Eu literalmente me senti dentro de um wallpaper do Windows. E esse é o padrão da trilha, ela te desafia, mas ela também te recompensa com paisagens de tirar o fôlego. Essas pausas para admirar a paisagem foram essenciais para a gente, não só para a gente descansar o corpo, mas também para a gente conseguir recuperar a motivação durante a trilha. Foi ali que a gente começou a notar uma coisa que muita gente também comenta sobre essa trilha, que o ritmo das pessoas é completamente diferente. Enquanto a gente estava subindo devagar, focado em não parar, tinha pessoas passando pela gente quase correndo praticamente. Algumas com bastão, super equipadas, outras com uma leveza absurda, perfil de atleta. Isso mexe muito com o nosso psicológico na hora que a gente está executando a trilha. Você começa a se comparar, a duvidar do seu preparo, mas com o tempo você entende. Essa trilha não é uma competição, cada um está vivendo a sua própria experiência. E a gente continuou, respeitando o nosso ritmo e o limite do nosso corpo. Depois de algumas horas, chegamos em um ponto muito importante da trilha, que é a área do refúgio. É onde ficam os acampamentos e um estabelecimento que tem café, lanches, para que as pessoas possam descansar. Esse lugar é quase um oásis no meio do caminho. Ali você encontra uma estrutura com banheiro, um lugar para sentar, comida e principalmente um momento para você parar de verdade e descansar. A gente parou, comeu, descansou, tentou recuperar energia antes da gente iniciar novamente a trilha. Saímos do refúgio e iniciamos a trilha novamente. E daí vem uma das partes mais bonitas de toda a trilha na minha perspectiva. Logo depois do refúgio, você entra numa área com árvores, tipo um bosque da Patagônia, e a mudança é muito nítida. Depois de tanto tempo exposto com o vento e céu aberto, aquele lugar traz uma sensação de abrigo. Praticamente tudo muda. A luz do ambiente muda e o ritmo desacelera porque o solo ele é mais plano. Percebi que é um trecho mais silencioso, mais introspectivo, quase como se a trilha te desse o último momento de paz antes do verdadeiro desafio. E muita gente fala disso depois, que esse trecho ele parece um respiro da montanha. E realmente foi uma das partes mais bonitas da caminhada, mas também uma das mais enganosas, porque logo depois, gente, vem o trecho mais difícil de todos, que é o famoso paredão de pedras. E ali, gente, tudo muda. O terreno fica instável, cheio de pedras soltas, inclinação total. Cada passo precisa ser totalmente calculado. Não dá mais para simplesmente só caminhar, você precisa subir, se equilibrar, escolher onde vai pisar. Foram praticamente 2 horas que a gente realizou nesse trecho do paredão de pedras. Os meus joelhos começaram a doer, o cansaço começou a acumular, começou a bater fome, o corpo já não responde da mesma forma que antes, e a minha mente ela começou a entrar totalmente em conflito. Então eu comecei a me perguntar, será que vale a pena continuar?
Ah, será que a gente aguenta chegar até o final? Será que não é melhor voltar? E se eu passar mal? E se eu me machucar? E se eu cair daqui? Então começou a passar vários pensamentos pela minha mente. Então ali, não só eu, mas as pessoas que estavam comigo, a gente pensou em desistir várias vezes. Mas ao mesmo tempo, a gente já tinha ido tão longe pra gente desistir e parar ali. Então foi no modo de sobrevivência mesmo, totalmente. E depois de aproximadamente 6 horas de subida, contando todo o caminho da trilha, a gente chegou na reta final. E, gente, é muito difícil colocar em palavras o que a gente sentiu naquele momento, quando a gente chegou no topo. Porque não é sobre a vista, claro, a vista é surreal, mas é sobre o caminho até ali. É sobre tudo que você tem que enfrentar, né, mentalmente e fisicamente para chegar na reta final. Mas pra gente foi simplesmente inesquecível estar ali. No final, somando o tempo de subida e descida, levamos cerca de 12 horas no total. E, gente, isso é algo muito importante de falar. Antes de vir, a gente viu vários vídeos dizendo que a trilha levava cerca de 10 horas. Vários vídeos no YouTube, né? De 8 a 10 horas. Mas a realidade é que isso muda muito. Isso depende muito do seu condicionamento físico e da sua mentalidade para fazer a trilha. Tem gente que faz em menos tempo e tem gente que leva mais tempo. Depende muito do preparo, do ritmo, das paradas, do clima e até do seu estado mental naquele dia. E talvez essa seja a maior lição que a gente tirou dessa experiência, porque não existe tempo certo, não existe jeito certo, existe o seu limite e a sua decisão de continuar a trilha. Porque Torres del Paine não é uma trilha só bonita, é um teste tanto físico, mental e emocional. E no final, você não volta sendo a mesma pessoa que começou essa trilha. Porque vai ter um momento que não é mais sobre força, é sobre não desistir. E é exatamente aí que essa experiência se torna inesquecível.